Irmãos, na semana passada nós iniciamos o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, que é a análise do terceiro grande discurso de Cristo presente neste Evangelho. São as conhecidas e importantes parábolas do reino. Nessa porção de ensino, Jesus ele vai revelar mais informações sobre o reino dos céus. Este reino que foi anunciado desde a primeira pregação pública de Jesus, onde ele disse na sua pregação: arrependei-vos, porque próximo está o reino dos céus. A partir de agora nós veremos ensino da parte de Jesus sobre mistérios acerca do reino. Nós vamos aprender mais sobre este reino que Jesus veio inaugurar. E a primeira parábola que nós vamos analisar, ela é bastante conhecida, que é a parábola do semeador. Então vamos fazer a leitura da parábola, onde nós encontramos ela dos versos de 1 a 9. Diz assim o texto: naquele mesmo dia, Jesus saiu da casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava de pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus aqui, ele utiliza de elementos do cotidiano, elementos da agricultura, que facilmente poderiam ser entendidos pelos seus ouvintes que estavam presentes ali naquele momento. Entretanto, nós temos que admitir que a parábola em si não nos ensina absolutamente nada. Não há como nós pegarmos essas palavras e encontrarmos por nós mesmos qualquer tipo de explicação espiritual profunda acerca do reino dos céus. E é por conta disso, de uma observação óbvia aqui, que não é possível você aprender nada sobre o reino com essas palavras, que veio a pergunta dos discípulos. Os discípulos, ao ver Jesus contando essa parábola e ele encerrando a parábola por ali mesmo, os seus seguidores mais próximos, aqueles que haviam se comprometido em um relacionamento de discipulado, eles questionaram: mas por que, Senhor, você fala com eles por meio de parábolas? Eles ficaram intrigados com aquilo. Olha, por que o Senhor fala desta maneira? Por que o Senhor não explica de maneira clara os seus ensinamentos? E aí Jesus dá uma dura resposta. E essa resposta nós já analisamos na semana passada. Hoje nós veremos o que essa parábola nos revela sobre os chamados mistérios do reino. Mistérios esses que Jesus disse que não seria entregue para as multidões. Mistérios que só seriam entregues àqueles que haviam se comprometido em um relacionamento de discipulado. Então a parábola do semeador, ela ensina sobre como o reino dos céus, como a mensagem deste reino vai sendo propagada e vai encontrando aquelas pessoas que serão os moradores do reino. Jesus mostra por meio desta parábola a reação das pessoas diante desta mensagem verdadeira. Ele mostra aqui as reações das pessoas diante da verdade do Evangelho, a verdade das boas notícias trazidas, propagadas por meio do Messias, o Rei deste reino, Jesus Cristo. Então qualquer pessoa que ouvir o Evangelho do reino terá uma das 4 reações, uma das 4 respostas apresentadas aqui nesta parábola. Por isso que é muito importante para nós, aqui essa noite, fazermos uma reflexão e análise pessoal.
tentando sempre descobrir qual tipo de solo que estão sendo apresentados na parábola do texto é o solo que representa o meu próprio coração. Ao analisarmos os tipos de solo e as respostas desses solos, que a gente compare, use isso como espelho para a nossa vida, para que a gente possa identificar que tipo de solo sou eu. Porque todas as pessoas que ouvirem o Evangelho terão uma dessas respostas. Ninguém vai escapar disso. Nós vamos cair em um dos 4 tipos de solos, que a gente possa reconhecer aqui essa noite que tipo de solo é cada um de nós. Então vamos fazer agora a leitura da explicação da parábola. Essa explicação foi entregue apenas aos discípulos dos versos 18 a 23. Acompanhe comigo. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por conta da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Então, irmãos, o meu propósito aqui essa noite é analisar cada um desses 4 tipos de solo e sempre tentando levar você a confrontar, a comparar com o seu próprio coração, na tentativa de identificar qual foi a sua reação diante da mensagem do Evangelho do Reino do Messias. Mensagem esta que consiste em que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém pode ser salvo se não for por meio dele. O Messias, o Rei deste reino. Para poder herdar a salvação, herdar o reino dos céus, é necessário estar unido a Cristo. Esse é um ensino bíblico. Você precisa estar em um relacionamento de discipulado, o que é muito mais profundo do que apenas confessar com sua boca que você é um cristão. Para você ser um discípulo, é necessário lutar por uma vida em obediência a toda a palavra de Jesus. É estar em um compromisso íntimo com Ele. Esta é a mensagem do reino. Agora, ao analisar os solos, nós teremos que buscar qual foi a minha reação diante desta mensagem. Então, esse compromisso, irmãos, é o que difere a multidão, aquelas pessoas que estavam atrás de Cristo buscando o lucro, buscando aquilo que Cristo poderia oferecer a eles, dos discípulos. Porque os discípulos buscavam uma identificação com o Messias. Eles queriam ser como Cristo. Eles se importavam com as palavras do Messias. Nós vemos essa diferença pelo próprio questionamento. Ao ouvir as palavras de Jesus, quem que foi questionar a Cristo o que aquilo significava? A multidão não emitiu uma palavra. Ela não estava preocupada com aquilo que Jesus estava ensinando ali. Ela queria ver o próximo milagre. Tanto faz se as palavras de Jesus não tinham sentido. Já os discípulos que se importavam, que queriam aprender, que queriam compreender os mistérios do reino, ficaram atônitos. O que o Senhor quis dizer com isso? Por que o Senhor falou nesses termos? Agora a multidão vai ficar sem resposta, porque é isso que eles queriam, era realmente não saber de nada, enquanto os discípulos conhecerão dos mistérios do reino. Então, vejamos o primeiro solo desta parábola, chamado de beira do caminho, no verso 18 e 19. Diz ali o texto: ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador.
A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Agora Jesus começa a explicar a parábola depois daquele questionamento realizado pelos discípulos. É importante lembrar que essa explicação ficou restrita a eles, aquele pequeno grupo dos que fazem parte da família de Jesus, aqueles que se uniram a Cristo em um relacionamento pessoal de discipulado. O grupo da multidão, aqueles que estavam atrás de Jesus apenas pelos milagres, por aquilo que Cristo poderia oferecer, esses não tinham interesse no seu ensino, muito menos tinham interesse em ter qualquer tipo de compromisso com o Messias e aquele reino que estava sendo proposto. Para esses, o mistério do reino, a explicação da parábola não foi entregue. Então vejamos do que se trata essa parábola e quais os mistérios acerca do reino do Messias nós vamos poder encontrar aqui e aprender por meio dela. Então o versículo 19 já apresenta alguns detalhes sobre os elementos usados na parábola que vão passar agora a ser desvendados. O semeador, você pode notar que ele é a figura de menor destaque, digamos assim, na parábola, nessa ilustração. O semeador, ele é citado apenas diretamente uma única vez nos outros relatos paralelos dos outros evangelhos. Em Marcos 4,14, Marcos vai dizer: o semeador semeia a palavra. Aqui em Mateus não é dado explicações, fica apenas implícito quem é o tal do semeador. No versículo 37, por exemplo, aqui mesmo do capítulo 13, na explicação que Jesus vai dar da outra parábola, a parábola do joio, Mateus afirma que o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então o semeador, ele é aquele que proclama a palavra do reino, o evangelho do reino do Messias. E aqui, de acordo com o contexto, Jesus é o semeador. Ele é quem trouxe as revelações sobre o reino e a sua chegada inaugura o próprio reino. Era Jesus quem anunciava a necessidade do arrependimento, porque próximo estava o reino dos céus. Era Jesus quem ensinava a ética deste reino, no Sermão da Montanha. Todo o Sermão do Monte era apresentando a ética do reino dos céus. Jesus é aquele que proclama. Neste momento da história, ele faz isso com a sua própria boca. As boas novas da chegada do reino de Deus a este mundo estão sendo apresentadas pela boca do próprio rei, do Messias que está ali anunciando. Então o semeador é o próprio Senhor Jesus. Já a semente, Mateus informa de maneira bem clara que é a palavra do reino, ou a mensagem do reino, ou ainda o evangelho do reino. A semente são as boas notícias sobre a chegada do Messias e o tão esperado reino celestial. Lá em Lucas 8:11, ele vai dizer ainda de maneira mais direta, ele diz: a semente é a palavra de Deus. Lucas diz assim, basicamente, sobre a semente. A palavra de Deus, qual? Aquela que anuncia, aquela que revela o reino do Messias. Portanto, o mistério revelado por meio desta parábola do semeador é que o reino, ao contrário do que esperavam o povo judeu, ao contrário do que esperavam os religiosos daquela época, o reino, ele avança no mundo não com imposição militar, não com imposição física, não com aquele rei soldado marchando por cima dos seus inimigos, mas ao contrário, o reino avança encontrando morada no coração das pessoas por meio de uma mensagem que é pregada, por meio de uma palavra, por meio de uma pregação. O reino celestial tão esperado pelo judeu não avança em imposição física, mas por meio de simples palavras do tipo: arrependam-se, porque próximo está o reino dos céus. Ainda nesse verso 19, há outro detalhe importante. É dito aqui nesse versículo
que a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Esse terminho de compreender a mensagem é importante, porque fica claro que a palavra do reino é uma mensagem que precisa ser compreendida. Nós podemos dizer que a pregação do evangelho do reino, a pregação do evangelho de Jesus Cristo, não é um convite para as pessoas saltarem no escuro. Olha, deposite só a sua fé, não precisa entender, só acredite nisso. Não. A mensagem do evangelho do reino envolve algo que é lógico, que pode ser compreendido. É uma mensagem racional. É uma mensagem que, inclusive, necessita de ser compreendida. Quando a mensagem não é compreendida, e somente depois disso, é que vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Somente depois que a mensagem não foi compreendida, é que aparece Satanás roubando essa mensagem. E para que não haja dúvidas, irmãos, maligno aqui no texto de Mateus é o mesmo que Satanás. Se você for pegar o mesmo relato da parábola do semeador em Marcos, você vai encontrar lá ele usando o termo Satanás. Se você for pegar o relato de Lucas, no capítulo 8, ele vai dizer que foi o diabo quem arrebatou. Então é uma ação de Satanás roubar aquela palavra que não foi devidamente compreendida. Uma pessoa que não compreendeu a mensagem, Satanás então aproveita-se disso, vai lá e rouba aquela semente que foi semeada. E essa situação, quando ocorre, representa o solo de um coração como a beira do caminho. E aqui nós temos que tomar só um pouquinho de cuidado para não cometermos um erro de entendimento sobre a compreensão da mensagem, né? Sobre compreender a mensagem do reino. Porque quando nós falamos de uma mensagem que não foi devidamente compreendida, e aí Satanás vai lá e arrebata, nós podemos cometer o erro de achar que a mensagem não foi compreendida porque ela não foi devidamente entregue, né? Então, a pessoa não compreendeu porque não foi explicado de maneira correta o evangelho do reino, né? É como alguém que diz, eu preguei o evangelho, né? Hoje eu evangelizei várias pessoas, mas essa pessoa não explicou aqueles pontos fundamentais para que a pessoa evangelizada pudesse entender o evangelho. Então, a pessoa diz, eu evangelizei meu colega de trabalho, mas ela não explicou sobre o pecado, né? Ela não explicou sobre por que Jesus morreu, por que é necessário crer em Jesus, por que ele é o único caminho para a salvação. Ou seja, é um evangelismo raso, que não dá condições da pessoa compreender a mensagem, né? Ou simplesmente a pessoa diz, Jesus te ama, vamos lá para a minha igreja. Isso não é evangelismo, porque não há como compreender o evangelho de Jesus com base em um Jesus te ama. A pessoa não consegue depositar sua confiança nessa mensagem. Só que esse não é o caso da parábola. A semente é a mesma em todos os casos. O que muda é apenas a condição do solo, a condição do coração que recebeu a semente. A beira do caminho representa aquele solo batido, aquele solo que foi pisoteado. Você tem a estrada e aquele solo logo ao lado, à beira daquela estrada. Então, é o solo que as pessoas já pisaram. É um solo que não tem nenhum tipo de preparo. É um solo que não está apto a receber essa semente. Não há nenhuma chance de semente nenhuma germinar e dar frutos por conta da condição do solo e não por conta da qualidade da semente. E aqui, diante disso, irmãos, eu quero reforçar algo bastante importante. Que em todos os terrenos analisados, nós devemos procurar a resposta para uma perguntinha-chave. Qual tipo de solo representa o meu coração? Guarde esse questionamento para cada um dos solos. Qual desses solos representa o meu coração? E aqui, sobre esse solo à beira do caminho, de maneira bem prática, esse solo representa
uma pessoa com o coração endurecido para o evangelho do reino. É uma pessoa obstinada a se opor a Cristo e a tudo aquilo que envolve o seu reino. É uma pessoa que não deixa a verdade penetrar no seu coração. É uma pessoa que se recusa a andar na luz. É alguém que já se acostumou com a sua própria insensibilidade, que não quer nem ouvir falar do evangelho que está sendo anunciado. É uma pessoa que está sob a influência de Satanás, por causa do espírito de desobediência que impera neste mundo. E é por conta disso que essa pessoa vai pegar a mensagem, a semente, ela mesma ou vai jogar fora, ou Satanás vai lá, porque tem poder sobre ela, tirar a mensagem. Sabe aquela pessoa que vem obrigada, que é quase arrastada para vir no culto? Se obriga aquela pessoa a vir escutar o evangelho na igreja toda semana. Aquela pessoa vem com o coração endurecido. Ela não aguenta mais ouvir esse papo. Ela não quer estar ali. Ela não quer ouvir falar sobre Jesus, o seu reino e as suas promessas. Sabe aquela pessoa que diz já ter as suas próprias convicções? Olha, eu sei de onde nós viemos, o mundo vai acabar, quando eu morrer acabou a vida, é isso que eu acredito e não adianta tu tentar me convencer. Esse tipo de pessoa reage como este solo, é um solo endurecido. Ele não está apto, ele não está nem um pouco preparado, ele não quer receber aquela semente. Esse tipo de pessoa se encaixa nesse tipo de solo, à beira do caminho. Vejamos agora o segundo tipo de solo, que é o solo rochoso, versos 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então nós temos aqui o segundo tipo de solo, representando o coração de uma pessoa, que ao receber o evangelho do reino, recebe com alegria. O solo rochoso mostra que essa pessoa ouviu o evangelho de Cristo, mas de uma maneira apenas emocional. O texto diz apenas que ele recebe a palavra com alegria. Só que essa pessoa, ela não compreende completamente tudo aquilo que implica um compromisso pessoal com o Messias. Este solo representa as pessoas que recebem o evangelho de uma maneira impensada. É apenas algo emocional. Eles tiveram um momento de alegria. Eles se alegraram, talvez por saber que existe salvação, por saber que existe vida eterna, por ouvir que há um reino e que há tantas promessas que envolvem este reino. Isso alegrou o coração daquela pessoa. O problema é que apenas isso, apenas uma reação emocional, não se sustenta a longo prazo. Uma reação apenas emocional não produz raízes profundas capazes de sustentar a pessoa quando a tempestade da dificuldade e da perseguição bater à porta. As diversas pressões que envolvem um compromisso fiel com o Senhor Jesus. Os diversos problemas que nós temos que enfrentar na nossa vida quando nós nos comprometemos em obedecer a palavra de Deus. Os problemas que você passa a enfrentar na sua família, no seu trabalho, na sua escola, com seus amigos. Essas perseguições externas logo vão revelar uma planta que não possui raiz profunda. Este aqui, irmãos, é um coração de uma pessoa que nunca assume um compromisso verdadeiro, que nunca assume um compromisso de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, custe o que custar. É uma pessoa que conduz o seu relacionamento com a palavra de Deus apenas de uma forma superficial,
muitas vezes meramente emocional ou mística. Nós podemos incluir ainda, aqui neste grupo, aqueles que são apenas simpatizantes, que frequentam igrejas esporadicamente, que leem a Bíblia esporadicamente, que oram esporadicamente. Pessoas onde você não encontra uma disposição constante em crescer, em se desenvolver em santidade, em obedecer por amor ao seu Salvador. Pessoas que na menor das dificuldades já saem murmurando, reclamando com Deus. Pessoas que nunca recebem o próprio sofrimento com alegria. Como que alguém pode receber o sofrimento com alegria? Quando tem a certeza de que Deus está trabalhando no seu caráter por meio daquele sofrimento. É uma pessoa que nunca consegue perceber essas preciosidades. É um compromisso apenas baseado em emoção. Quando a emoção está lá em cima, tudo vai bem, alegria, então tudo está bem, né? O relacionamento com Deus está bem. Mas quando as emoções são contrárias, todo aquele compromisso e o relacionamento com o Messias desmorona. Por que Deus está me deixando passar por isso? Por que eu, Senhor? É murmuração e murmuração. Se você já foi um frequentador de outras igrejas, provavelmente você já presenciou alguns apelos no fim do culto. O tradicional apelo, onde se gera uma atmosfera ali e o pastor, ao fim da pregação, convida as pessoas a virem à frente por algum motivo, normalmente para aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então, naquele momento, o que o pastor faz? Ele normalmente, ou na grande maioria das vezes, ele recorre ao emocional. Você percebe que uma música emocional toca ao fundo, um apelo emocional é feito pelo pastor, ou seja, ele quer atingir a emoção das pessoas. E aí ele convida a vir à frente, para a pessoa lá reconhecer Jesus como seu Senhor. Agora, o que a gente deve pensar é quantas dessas pessoas que vêm à frente, movidas por hinos emocionantes, às vezes movida pelo apelo dos seus próprios familiares que estão ali junto e querem, desejam que ele vá à frente, que você quer ver o seu familiar convertido, ou movido apenas pela alegria do momento, porque escutou algo ali naquela exposição, naquela pregação que tocou o seu coração. Quantas dessas pessoas que vão à frente na igreja e que depois normalmente assinam lá uma ficha, de acompanhamento para que a igreja possa continuar discipulando aquela vida, quantos realmente permanecem fiéis ao Evangelho? Quantos de fato se comprometem verdadeiramente em uma vida de obediência e amor ao Senhor Jesus? Eu me lembro quando eu participava dessas igrejas, onde o grande questionamento dos líderes era: por que tantas pessoas vêm à frente, mas não ficam conosco? Por que a igreja, a porta dos fundos da nossa igreja está tão aberta, onde as pessoas vêm, mas logo vão embora? Porque esse é o perigo de cultos emocionais. Esse é o perigo de usarmos na igreja apenas músicas que possuem uma melodia, uma letra emocional. Você quer fazer as pessoas chorar, mas você pouco se importa com a letra da música, se ela é bíblica ou não. As pessoas medem o sucesso de um culto, viu quantas pessoas hoje choraram durante o louvor ou durante a pregação. Você mede o sucesso do culto apenas pelo apelo emocional que aquele culto teve. Fazer apelo emocional, trazer pessoas à frente, nada disso é garantia de compromisso verdadeiro. O que a gente tem que pregar às pessoas, o que você precisa entender, estar ciente, é de que Jesus ele fala aos seus discípulos sobre aflição. Você precisa estar ciente disso, que Jesus diz que todo aquele que se compromete com ele vai ter que conviver em um ambiente
social, onde a grande maioria rejeita a palavra de Deus e, por consequência, você vai sofrer nesse meio. Você terá aflições. Você precisa saber que Jesus fala aos seus discípulos sobre a perseguição que eles vão enfrentar quando se posicionam firmemente como verdadeiros defensores do Evangelho. Você precisa estar ciente disso. Você precisa saber que o caminho do verdadeiro discipulado implica em entregar a sua vida completamente a Cristo. O Evangelho fala em termos de negar a si mesmo. Isso implica sacrificar os seus próprios desejos. Implica em servir ao invés de ser servido. Tem algum apelo por aí nas igrejas dizendo, olha, vem à frente quem quer servir ao invés de ser servido. Vem à frente quem quer abrir mão dos seus próprios desejos e passar a viver em submissão a Cristo. Não, você não encontra, porque são apelos emocionais. Você precisa saber que o caminho que nos conduz ao reino dos céus é o caminho da cruz e não o caminho da glória. Você precisa saber dessas coisas. São coisas duras de se ouvir, mas elas são necessárias para não correr o risco de você ser como o solo rochoso. O solo que representa uma pessoa que possui um compromisso apenas superficial. É um compromisso que não tem raízes profundas. Você deve ter a certeza, irmãos, de que esse tipo de relacionamento com Cristo, baseado apenas em uma emoção superficial, não vai lhe deixar seguro quando a dificuldade de seguir a Cristo começar a aparecer. Se você mediar o seu relacionamento com Cristo de maneira emocional, na primeira dificuldade, na primeira tribulação, na primeira perseguição que você enfrentar, seja onde for, você não permanecerá com o Senhor. Que tipo de compromisso você tem com o reino? A sua decisão em seguir a Cristo foi tomada com base emocional ou foi por uma convicção dos seus pecados e da sua necessidade de um Salvador? Essas são questões que podem ser simples, mas elas são importantes a ser consideradas aqui, porque elas podem nos levar a identificar o nosso coração como um solo rochoso. Alguém que ainda não calculou os custos. Alguém que tomou uma decisão apenas meramente emocional, ou porque alguém está trazendo, ou porque alguém gostaria que você fosse de fato um cristão, ou porque você acha que esse é o melhor ambiente para você estar com a sua família. Questões que são rasas, que não têm uma raiz profunda, que não alcança nas verdades fundamentais do Evangelho, que é a convicção do nosso pecado, que é a certeza de que a nossa salvação vem apenas por meio de Cristo. E que para sermos cristãos de verdade, nós precisamos estar em um relacionamento profundo de discipulado. Pessoas que se importam com as palavras de Jesus. Pessoas que buscam viver em obediência ao que Ele diz. Do contrário, o nosso solo é um solo rochoso. O próximo tipo de solo é o solo rodeado de espinhos, no verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Aqui nós temos um solo repleto de espinhos. Esses espinhos, eles impedem o crescimento e o desenvolvimento de qualquer semente. Jesus ele deixa bem claro o que são esses espinhos que sufocam a palavra. Eles representam as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas. Essa é uma pessoa que ouve o Evangelho do Reino, mas nunca permite que Cristo reine no seu coração.
é uma pessoa que tem muitos outros compromissos. É uma pessoa que não tem tempo para se comprometer em um relacionamento de discipulado. E é por conta disso que ela nunca consegue amadurecer e produzir frutos. Essas duas definições sobre a natureza dos espinhos, elas são muito claras para nós. Nós nem precisamos de muitas explicações para entender o que Jesus quer ensinar com isso aqui. As preocupações com as coisas deste mundo, ou o amor à riqueza, o amor aos bens materiais, eles destroem a vida espiritual de qualquer pessoa. Mas há um agravante no texto aqui que é digno de nota. A palavra grega, que foi traduzida na Nova Almeida atualizada, que eu estou usando aqui, a NAA, por fascinação, ela literalmente teria a melhor tradução como engano. É provável que você tenha alguma Bíblia aí que traga engano aqui, essa palavra. Porque ela, no sentido original, ela significa fazer alguém acreditar em uma mentira. Onde diz aqui fascinação pela riqueza, é fazer você acreditar nessa mentira que é o amor à riqueza. E isso significa que os espinhos da fascinação pela riqueza, eles aparecem de uma maneira sutil. Você pode nem perceber que está sendo sufocado por eles. É por isso que é um engano. É fazer você acreditar em uma mentira. Então, o sentido do texto bíblico, e isso aqui deve atrair a nossa atenção e o nosso cuidado neste ponto, é que o amor pela riqueza tem um poder de enganar o seu coração. O amor pela riqueza pode lhe enganar de uma maneira que você nem percebe que a semente do evangelho do reino está morrendo lentamente antes mesmo de conseguir frutificar. E eu creio, irmãos, que esse solo é o solo predominante da nossa geração. É o predominante do século 21. As pessoas ouvem o evangelho do reino, ouvem sobre a necessidade de se comprometer com Cristo em um relacionamento pessoal de discipulado. Entretanto, irmãos, o evangelho encontra um coração completamente preocupado com as coisas deste mundo terreno e passageiro. Encontra um coração tomado por sonhos de riqueza e sonhos de grandeza. E essas preocupações, os planos para essa vida, a ansiedade pelo dia da manhã, o desejo de ser alguém, de possuir algo, isso impede completamente a entrada de uma mensagem que fala em termos de entregar a sua vida ao senhorio de Cristo. Isso impede essa semente do Evangelho que fala em termos de perder a sua própria vida para encontrar a verdadeira vida. O Evangelho do Reino encontra aqui um coração preocupado. Um coração que não tem espaço e que não tem nem tempo para meditar na palavra do seu Rei. A ansiedade sobre o dia de amanhã, as preocupações sobre o futuro da vida, isso acaba por não permitir a entrada da paz que Cristo quer nos oferecer. Este solo, ele representa um coração completamente tomado pelos negócios dessa vida, com tantas preocupações que acabam por confundir a própria maneira da pessoa pensar. Quando nós encontramos o Evangelho, a mensagem, quando a mensagem de Cristo faz sentido ao coração de uma pessoa, ela fica pensando, nossa, olha só como é tão claro isso. Como é tão claro a criação, o pecado, a nossa necessidade por Deus, por um relacionamento, como isso é tão claro. E aí você pensa como as pessoas não enxergam isso. Elas não enxergam porque as preocupações, muitas vezes, da vida ofuscam uma maneira racional de pensar. Se torna tão absurdo que uma pessoa pobre
ela fica enganando a si mesma, pensando que se ela tivesse mais dinheiro, ela seria feliz. E aí ela passa a vida perseguindo mais e mais riquezas, como se isso fosse solução para os seus problemas. E ela vive a sua vida buscando aquela condição que ela almejou, porque ali eu vou ser feliz. Quando você entende o Evangelho, esse tipo de pensamento é absurdo. Porque dinheiro não traz felicidade. E aquela pessoa que já é rica, ela fica imaginando que se ela tivesse um pouco mais, então ela seria completamente satisfeita. Como se as riquezas materiais fossem garantia de felicidade em qualquer circunstância. O mundo está repleto de exemplos de como a riqueza material, de como nem todo o dinheiro do mundo é garantia de felicidade duradoura. No fim das contas, nem todo o dinheiro do mundo salva o homem da sua morte. No fim das contas, apenas estar unido a Cristo e comprometido com o Evangelho do Reino pode nos salvar. Porque no nosso último dia, e todos nós teremos um último dia, não importa quanto dinheiro você tem no banco, você vai estar desesperado se você não estiver firmado em Cristo. Só aquele que confia nas palavras do Messias, naquele último dia, ele vai estar alegre e esperançoso, porque tem a certeza de que sua verdadeira vida vai começar. De que adianta a riqueza do mundo? E aqui cabe, irmãos, uma oração para todos nós. Uma oração que deve ser exercitada diariamente em nossas vidas. Nós devemos pedir que o Senhor nos livre das inúmeras preocupações dessa vida e que Ele nos guarde do engano da riqueza. Porque a palavra aqui está dizendo para nós que nós podemos ser enganados. Nós podemos ser convencidos pela mentira de que o que tem esse mundo, que esse mundo tem a nos oferecer algo bom e importante para nós. Nós devemos orar, Senhor, nos livre deste engano, para que o Evangelho do Reino encontre um coração preparado, um solo fértil dentro de nós. E mais do que nunca, essa oração é importante porque nós vivemos na cultura do consumo. Uma cultura, irmãos, que valoriza as pessoas por o quanto elas possuem de bens, quanto dinheiro ela tem na conta. E nós podemos, sim, ser facilmente enganados pelo meio que nós estamos inseridos. Nós podemos, sim, comprar a ideia e um dia acabarmos descobrindo que a semente do Evangelho plantada no nosso coração acabou sufocando por meio de espinhos do amor pelas coisas deste mundo e as preocupações dessa vida. Então analise o seu coração. Analise. Busque dentro de si quais são as suas prioridades. De que maneira você gasta o seu tempo e o seu dinheiro? Que lugar a palavra de Deus e a oração ocupa na sua agenda? Analise essas coisas, porque nós podemos estar sendo enganados. Analise, pense, o que será que tira a minha paz? O que mais me traz preocupações? Pense em questões de qual é o meu grande sonho, né? Qual o sonho da minha vida? O que é aquela coisa que ocupa a minha mente nesses últimos dias? Né? O que tem tomado lugar nos meus sonhos, aquilo que eu tenho almejado fazer? O que você mais valoriza na sua vida? O que é a coisa mais importante para você, da qual que se fosse tirado você não conseguiria viver? Essas questões podem mostrar a nós aqui essa noite um coração que está sendo enganado, que está sendo sufocado pelos espinhos das preocupações dessa vida e do engano da riqueza. A gente faça essa análise, irmãos, sincera, para perceber se a semente plantada no nosso coração não está de fato sendo sufocada. Agora vamos ver o último tipo de solo,
chamado aqui no texto de boa terra, no verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Até que, enfim, depois de tantos solos negativos que não frutificam, nós encontramos agora uma boa terra. E essa boa terra representa a pessoa que ouve o evangelho do reino, e o ponto fundamental é que o compreende. Ela compreendeu o evangelho. Essa pessoa entendeu que a mensagem do reino é também um compromisso que envolve um discipulado, ser discípulo do Messias. Essa é uma pessoa que ouve a palavra porque ela quer ouvir a palavra. Ela é uma pessoa que fica atenta a tudo aquilo que sai da boca de Jesus. E por isso os discípulos foram e perguntaram: por que o Senhor fala por parábolas? Porque eles estavam atentos. Eles queriam, eles desejavam ouvir essas verdades do reino. Essa pessoa, ela não é só ouvinte, ela é um ouvinte atento, que procura compreender, para que aí, depois de compreendida, ela possa colocar em prática na sua vida todos os ensinamentos do seu mestre. E é por conta desta atitude, disposição, que consequentemente, naturalmente, ela produz frutos. Que frutos são esses? A Bíblia diz que é o fruto da fé, do amor, da alegria, mansidão, domínio próprio, paz, paciência, e segue a lista dos frutos espirituais. Há, entretanto, segundo o texto, uma diferença nos níveis de frutificação. Alguns discípulos produzirão a 100, outros a 60, outros a 30. Alguns vão produzir mais frutos, outros vão produzir menos frutos. Porém, todos eles são boa terra. Todos eles são frutíferos e todos eles produzem frutos para a glória de Deus. Este é o solo que devemos ser. Nós devemos almejar ser boa terra. O solo que representa uma pessoa que ouve a palavra porque ela quer ouvir a palavra. Eu venho a uma exposição do texto bíblico porque eu desejo ouvir o texto bíblico. Eu desejo aprender sobre ele. E aí essa pessoa ouve a palavra e a compreende. E porque a compreende, consequentemente, frutifica. Esse é o solo de alguém que avaliou os custos e que se comprometeu com o discipulado cristão. Não é muito difícil para nós fazermos uma análise pessoal sobre os outros tipos de solo. Tenho certeza que não é difícil nós nos compararmos com os outros e pensarmos: será que eu estou endurecido como o solo à beira do caminho? Eu não aguento mais ouvir esse papo de evangelho, de Jesus. Não aguento mais. Eu não quero mais ouvir isso. Eu já tomei a minha decisão. Será que é difícil nós fazermos uma análise e pensarmos: poxa, será que eu tenho um relacionamento superficial com Cristo? Será que o meu relacionamento com o Senhor não é meramente emocional? Ou ainda, será que o amor pelas coisas do mundo, as preocupações desta vida, tem me impedido de buscar o Senhor com todas as minhas forças, de fato me comprometer com Cristo? Não é muito difícil, se nós sinceramente analisarmos isso aqui como um espelho para nós. Agora, talvez seja mais difícil chegarmos à conclusão de que sim, aquela certeza: não, eu sei que eu sou boa terra. Eu tenho certeza disso. Às vezes é mais difícil para nós chegarmos à conclusão de que nós somos árvores frutíferas, de que nós já recebemos a semente com alegria e estamos produzindo frutos. E aqui eu vou tentar ajudá-los a tentar ter essa certeza de que você é ou não boa terra. E para isso eu quero esclarecer um pouco sobre o significado de compromisso. E nós temos falado bastante nas últimas pregações sobre a importância do discipulado, de ser discípulo e não um cristão nominal.
né, que há diferença em alguém que diz ser cristão e alguém que é comprometido com Cristo. Então, o que significa compromisso aqui com Jesus, de acordo com a palavra? A própria palavra compromisso, ela pode ser definida como uma disposição fiel de cumprir aquilo que foi acertado ou foi escrito. Ela tem a ver com um pacto de confiança. Palavra dada, palavra cumprida. Quando nós assumimos o nosso compromisso com Cristo, isso significa uma disposição fiel em fazê-lo a prioridade da nossa vida. Isso é um compromisso. Ser discípulo é estar unido a Cristo em um relacionamento de discipulado. E para ser discípulo, você precisa colocar o seu mestre como prioridade. Significa que você tem que preferir a Cristo ao lugar das coisas que talvez hoje você mais goste. Significa que o alvo da sua vida precisa ser viver para Ele e por Ele. Então talvez você goste muito de videogame. E você gaste um bom tempo fazendo isso. E não tem nada de errado em jogar videogame. Mas quando você se torna um discípulo, você começa a mensurar o seu tempo. Poxa, eu gasto 1 hora por dia jogando videogame, mas agora eu preciso aprender do meu mestre. Então eu vou diminuir para 15 minutos, 20 minutos, para 40 minutos. Eu ouvir dele, aprender dele, crescer com ele. Isso é um compromisso. E aqui entra uma questão fundamental que difere os tipos de solo que nós vimos anteriormente. Porque para a maioria deles, falar em compromisso desta forma, e aqui eu vou pegar as palavras de Paulo para exemplificar o que a Bíblia fala em compromisso. Quando Paulo diz assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse é o padrão de compromisso bíblico. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Para qualquer um dos 3 tipos de solo anterior, falar esse tipo de coisa é um completo absurdo. Se você disser para uma pessoa endurecida, uma pessoa com um relacionamento apenas emocional com Cristo, ou alguém que tem a sua prioridade, os planos dessa vida e as riquezas do mundo, se você disser para ela: olha, eu vivo para Cristo, Ele é a minha prioridade número 1, você é taxado de um louco. Como você vai se comprometer com alguém que você não vê? Como que você vai abrir mão da sua vida? Se a sua vida é tudo aquilo que você tem e realmente importa. Mas aí quando a palavra fala para nós coisas do tipo: você precisa matar o velho homem, você precisa nascer de novo. Ou quando a Bíblia diz: você precisa perder a sua própria vida para encontrar a verdadeira vida. O que fazer com essas palavras? Os demais solos não conseguem compreender essas coisas. É impossível para eles compreenderem que eu abro mão de tudo aquilo que eu considerava como importante para mim, porque eu consegui entender, eu consegui compreender por meio da palavra de Cristo, de que Ele é a fonte de tudo que eu sou. É por isso que o viver é Cristo. Porque eu compreendi pela palavra de Deus de que tudo que eu sou é por causa dEle. Foi Ele quem me criou. Eu pertenço a Ele. Ele me deu os meus dons, os meus talentos. Se aprofundarmos mais, nós vamos chegar à conclusão de que Ele escreveu a minha história. Tudo que eu tenho, na verdade, não é meu, biblicamente. Eu e tudo aquilo que eu tenho pertence a Ele. Como que eu vou viver de outra forma, senão por Ele? Isso é, irmãos, compromisso, no seu sentido ideal. Portanto, pergunte-se a si mesmo:
A minha vida é centrada em Cristo? Cristo é a fonte da minha vida? Ele é a motivação para tudo aquilo que eu faço? A minha meta é a glória de Deus? Ele é a minha esperança, tanto para hoje quanto para a eternidade? São perguntas que nós devemos nos fazer. Porque os discípulos de Cristo, aqueles que se comprometem com Ele, que centram a sua vida nele, esses se tornam, consequentemente, mais semelhantes a Ele. Falam mais a respeito dele, pensam mais nele, sonham com ele, planejam passar mais tempo com ele. O maior desejo de um seguidor de Cristo é agradar a ele com a sua própria vida. De que forma? Se tornando mais parecido com ele. A meta principal da vida de alguém que está em um compromisso com Cristo é glorificar a Deus por meio da sua própria vida, sendo mais semelhante com seu Senhor. O coração de um verdadeiro discípulo é uma boa terra que produz bons frutos para a glória de Deus, porque a sua união e o seu compromisso com o Messias trabalham diariamente o seu caráter, sua forma de viver. Isso é algo irreversível. Irreversível. Qual é o solo do seu coração? O solo que fica à beira do caminho, endurecido, que não compreende e que não quer compreender o evangelho do reino? Seria o solo rochoso, que até se alegra em ouvir as boas novas de Cristo, mas possui apenas um relacionamento emocional e um compromisso apenas superficial com Ele? Seria um solo repleto de espinhos, onde o amor pelas coisas deste mundo e as preocupações dessa vida sempre acabam sufocando a palavra de Deus, e a semente do Evangelho morre antes mesmo de germinar? Ou o seu coração é boa terra? Você compreendeu o Evangelho e o compromisso necessário para se fazer parte da família do Rei Jesus. Perceba, irmãos, que de 4 solos, apenas um é aquele que se compromete com Cristo e que será salvo da destruição no último dia. Isso nos ajuda a entender um pouco mais daquela declaração difícil que nós temos em Mateus 11, verso 12, onde Jesus diz que o reino dos céus sofre violência. Nós vemos aqui por meio da parábola a oposição enorme que sofre o evangelho do reino. Você tem a oposição de um coração pecador, endurecido para a mensagem. Você tem a oposição de Satanás, sempre pronto, ali esperando uma oportunidade para arrebatar a mensagem. Você tem a oposição dos nossos próprios desejos e emoções que nos enganam. E ainda tem a oposição de um mundo com suas preocupações e riquezas que insistem em nos tentar diariamente. Como venceremos toda essa oposição? Como seremos, então, um solo fértil? A resposta é que nós precisamos da graça de Deus. E nós precisamos de um compromisso verdadeiro com o único que é capaz de nos salvar. Nós precisamos clamar por perdão. Um perdão que nós encontramos em Cristo. E precisamos colocá-lo, colocar Jesus no seu lugar de direito. No lugar que Ele tem direito de estar na minha vida. Porque Ele é meu Criador, meu dono. Ele precisa estar no trono do meu coração. Mas eu digo desde já, fazer isso não será fácil para nós. Mas valerá a pena. Valerá a pena. Que o Senhor, irmãos, nos ajude a fazer aquilo que nos cabe. A fazer a nossa parte nisso.
a priorizar, a buscar a Cristo, a se importar com as suas palavras, a ser verdadeiros discípulos. E que a gente também saiba que depende diariamente da misericórdia do Senhor, para nos guardar do engano, para nos livrar do mal. Nós precisamos que a sua misericórdia se renove sobre nós diariamente, nos fazendo perseverar até o fim, frutificando como a semente que nasceu em um bom solo.